Nessa análise de hoje aqui eu quero discutir dois temas com vocês e dentre os temas que a gente vai discutir aqui nessa análise de hoje, um deles é o assunto que dá título à análise e o motivo pelo qual tu clicou neste conteúdo, que diz respeito às implicações geopolíticas do assassinato do Shinzo Abe. Cuidado, eu não quero discutir aqui a questão de por que ele foi assassinado. Isso não existe materialidade ainda para a gente discutir isso. Não quero ficar levantando clickbait, nem ficar fazendo sensacionalismo ou enganando, especulando em cima do nada. Pelo menos até o momento em que eu estou fazendo este vídeo, este áudio, não sei de que maneira tu está acessando esse conteúdo, eu ainda confesso que não tive acesso a informações mais sólidas que justifiquem o motivo pelo qual o fulano de tal lá matou o Shinzo Abe. Tiago, quem é Shinzo Abe, pelo amor de Deus? O Shinzo Abe é o ex-primeiro-ministro japonês, talvez, né, posso estar cometendo uma injustiça, mas eu acho que dá para considerar assim. O Shinzo Abe, na história recente do Japão, talvez seja o político de maior envergadura. Eu acho que dá para colocar a coisa dessa forma, porque ele foi primeiro-ministro do Japão por muito tempo. Então dá uma pesquisada aí no tempo que o Shinzo Abe ficou no poder e dá uma olhada aí em como foi o governo do Shinzo Abe. Não é o meu intuito aqui esmiuçar o governo do Shinzo Abe, como foi a gestão política do Shinzo Abe no Japão. Mas pelo tempo que ele ficou no poder e pela plataforma que ele levou à frente, dá para se dizer que o Shinzo Abe, que saiu do poder, acho que ele renunciou ao cargo, né, em função de questões de saúde. Acho que foi em 2020, 2019... 2020, eu acho, foi em 2020 que o Shinzo Abe deixou o poder, e aí houve uma eleição, subiu ao poder o atual primeiro-ministro japonês, acho que é esse que está agora, que subiu ao poder naquele momento. Então o Shinzo Abe dá para se dizer tranquilamente que ele é talvez o político de maior envergadura do Japão contemporâneo e foi assassinado aí no final da semana passada. E foi o tema do final de semana, houve uma repercussão. Repito, não quero discutir, quando eu entrar nos meus 6 pontos, nas minhas 6 anotações que eu trago todos os dias, os 3 primeiros pontos são sobre essa questão do Shinzo Abe. Então, a primeira parte da análise eu vou dedicar a isso, só que eu quero discutir as implicações geopolíticas do assassinato do Shinzo Abe e qual é o significado geopolítico do tipo de plataforma política que o Shinzo Abe levou à frente. O intuito desse canal é fazer discussões geopolíticas e geopolíticas, mas sobretudo geopolíticas. Então, a figura do Shinzo Abe tem um simbolismo e eu quero discutir aqui como o assassinato dele pode ser utilizado para depois do assassinato. Eu não quero ser aqui não é um canal de investigação criminal, é um canal de discussão geopolítica. Claro, no momento em que forem divulgadas mais informações dos motivos políticos para o assassinato do Shinzo Abe, logicamente que a gente vai discutir aqui. Como eu discuti aqui o assassinato do Jovenel Moïse, que era o presidente do Haiti, e aí como tinha implicações políticas e geopolíticas, eu dissequei esse assunto. Agora, eu não vou ficar trazendo se houve um motivo, se é um motivo passional, se é um motivo religioso, já vi especulação sobre isso. Então, se a questão não tiver circunstância política ou geopolítica, não me cabe discutir aqui. Então, quero discutir hoje o que eu sei, e o que eu sei é o que está se discutindo em torno do assassinato dele em termos de geopolítica, daqui para adiante. Então vou fazer essa discussão com vocês. Ontem coloquei lá no canal do Telegram um link para vocês acessarem um artigo recente publicado pelo portal Atlantic Council, que é um think tank da OTAN. Aí tu pode me perguntar se tu é o primeiro vídeo que tu assiste, o primeiro áudio que tu escuta. Tá, Thiago, mas então a tua posição é favorável à OTAN? Logicamente que não. Eu peguei esse artigo para a gente explorar quais são as intenções do atlanticismo, da OTAN, ao discutir o assassinato do Shinzo Abe. Então eu vou trazer isso para a discussão. Quando eu entrar nos meus 6 pontos, nas minhas 6 anotações, os 3 primeiros pontos são sobre isso. O 4º, 5º e o 6º pontos são sobre algumas notícias do atual processo de descompasso, desacerto, desajuste da nossa desglobalização, se a gente tomar a globalização dentro dos moldes que vinha tendo recentemente, que era de hegemonia atlanticista. Então, 1º, 2º e 3º pontos, vou discutir a questão do Shinzo Abe. 4º, 5º e 6º pontos, quero discutir um pouquinho sobre algumas notícias, como, por exemplo, a ONU discordando da União Europeia, o G20 não chegando a nenhum grande acordo ou concordância, o que significa uma abertura de abismo entre o atlanticismo e o sul global. E quero discutir também uma fala bem importante de uma representante dos BRICS aí ao longo do final de semana. Então esses são os temas que eu vou discutir com vocês
hoje? Logicamente que já comecei a discussão, né? Não é vou discutir, já estou discutindo. Vamos começar a discussão então, falando sobre a questão do Shinzo Abe, que é o motivo pelo qual tu clicou neste conteúdo aqui. Primeiro ponto, vamos trazer o primeiro ponto então. Vamos entrar nos 6 pontos, este é o primeiro. O atlanticismo aproveitou a morte de Shinzo Abe para fortalecer o sentimento anti-China. Repito, o atlanticismo aproveitou a morte de Shinzo Abe para fortalecer o sentimento anti-chinês, o sentimento anti-China. O Shinzo Abe, ele pregava o nacionalismo japonês e nos últimos anos ele vinha criando uma plataforma de remilitarização do Japão. Então ele estava tentando reconstruir o Japão militarmente depois da derrota na Segunda Guerra Mundial. Então ele vinha nutrindo esse sentimento. E os norte-americanos, o atlanticismo no geral, aproveita agora essa plataforma política do Shinzo Abe dos últimos anos para estimular o nacionalismo japonês na medida em que ele colida com a China. China e Japão têm várias divergências históricas. Então, os norte-americanos, que inclusive foram adversários do Japão na Segunda Guerra Mundial, utilizam o nacionalismo japonês hoje como um aliado seu contra a China. Lembrando sempre, dá uma pesquisada aí sobre Era Meiji, dá uma pesquisada sobre expansionismo japonês da primeira metade do século XX, que tu vai ter acesso a essas informações. Dá uma pesquisada aí sobre o imperialismo japonês, que tu vai conseguir solidificar essas informações aqui. Naquele momento, no contexto da Segunda Guerra Mundial, Japão e Estados Unidos estiveram de lados opostos. Os japoneses perderam e a partir da Segunda Guerra Mundial o Japão ficou subjugado às forças militares e geopolíticas norte-americanas, atlanticistas. O Shinzo Abe, quando ele chega ao poder, ele começa a reconstruir, digamos assim, esse projeto de Japão grande, digamos assim, de Japão militarizado. E os norte-americanos aproveitam esse ensejo de remilitarização japonesa e mantêm o Japão ainda mais ao seu lado. Só que dessa vez para fazer frente à China. Se depois o Shinzo Abe ia dar uma guinada e se afastar dos norte-americanos, não teria como saber de maneira alguma. Mas o fato é que os norte-americanos, eles apoiam esse tipo de iniciativa na medida em que isso afasta, isso cria tensão entre o Japão e a China, até para fortalecer o Japão como um polo regional que faça frente aos chineses e consiga frear o ímpeto chinês na região. Então tem que observar direitinho assim, ó, mas o nacionalismo japonês e o governo norte-americano eram adversários no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas isso não quer dizer nada. Porque, na verdade, a história muda e o uso instrumental do nacionalismo japonês hoje, ele é alavancado pelos norte-americanos, que já foram adversários do nacionalismo japonês no passado, para nutrir um sentimento anti-China. Então, sempre tem que perceber que a história vai passando. E, sabe aquela coisa da história se repete como tragédia e como farsa, né? Aquela coisa que pouca gente entende realmente o significado. Está se dizendo que praticamente a história se repete muito pouco com os mesmos significados. Se a gente pegar o nacionalismo japonês e o ímpeto do Shinzo Abe, ele vai ser uma reconstrução do Japão grande, mas hoje com algumas tonalidades diferentes. Então a gente nunca pode tomar a história exatamente como ela era antes. Sempre que existe um requentamento de um movimento político, de uma aura política, ela vai ser reconstruída em outro contexto. Vai ter um uso completamente diferente. É preciso tomar algum cuidado com esse tipo de observação. Tem muita gente que fica repetindo o mesmo modelo porque é fácil de entender as coisas, mas invariavelmente vai cometer um erro histórico. Segundo ponto, o Shinzo Abe era um entusiasta do expansionismo, do período expansionista japonês e um saudosista da Era Meiji. Não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, tá? Eu só estou colocando uma realidade, não estou aqui dizendo, nossa, o Shinzo Abe então era fascista. Não estou fazendo nenhum tipo de avaliação. Tomem cuidado com essas avaliações morais da história, elas não prestam para muita coisa para a gente entender os contextos. Só estou dizendo o que na verdade era. O Shinzo Abe era um entusiasta deste contexto do Japão grande. Do Japão Era Meiji, do Japão pré-Segunda Guerra Mundial. Então ele era um entusiasta desse contexto. Ele queria retomar aquele Japão grande do contexto pré-Segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo que ele queria arrastar o mundo para uma Segunda Guerra Mundial, que ele queria voltar a fazer campo de concentração com os chineses, como o Japão fez no contexto da Segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo nada disso.
Estou dizendo que ele queria restaurar aquela aura, uma presença militar maior do Japão. Se isso a longo prazo afastaria o Japão do grilhão norte-americano, eu não sei. Mas ele tinha esse ímpeto. E logicamente que os norte-americanos, para conseguirem criar uma força que equilibrasse regionalmente a força da China, estimulavam isso, para uso instrumental, logicamente. Não é, o intuito é assim, até eu já discuti tempos atrás um artigo do Atlantic Council, no qual o próprio atlanticismo admite, a gente nunca vai fortalecer um país que também não cumpra os nossos interesses, isso é uma coisa evidente, né? Ninguém aí está falando nenhuma novidade. Ninguém está fazendo, não tem nenhum país aí na geopolítica promovendo ação altruísta. Todo mundo está pensando no seu interesse e no interesse de grupos específicos, tá? Então não é nem no interesse de todo o povo, é no interesse de... Quando os norte-americanos fortalecem os japoneses, eles não estão nem preocupados com o povo japonês e não estão nem preocupados com o povo norte-americano. Eles estão preocupados que, como força, como Estado promotor dos interesses das oligarquias atlanticistas, as oligarquias norte-americanas, que eles possam fortalecer um país que bata de frente com a China, que é o seu adversário. Então, vamos ver a coisa assim, vamos tirar esses véus moralistas, assim, essas coisas de bem contra o mal, porque isso aí não faz muito sentido. Terceiro ponto. Porém, vamos colocar um porém aqui, porque logicamente é um canal anti-atlanticista, então o meu sentimento é um sentimento anti-OTAN. Tento fazer críticas justas à OTAN, acompanho o trabalho, os artigos que a OTAN produz, mas a minha posição política é anti-OTAN, anti-atlanticista. Terceiro ponto, porém, o Shinzo Abe mantinha um nível muito maior de autonomia e melhor diálogo com países como a Rússia, por exemplo. Então, depois do Shinzo Abe, vai continuar o uso instrumental desse nacionalismo japonês, vai se estimular o Japão a se remilitarizar, só que o nível de autonomia sem o Shinzo Abe ele cai bastante. Então, o projeto do Shinzo Abe continua na medida que fortalece o sentimento anti-China. Só que vai ser pior porque a figura do Shinzo Abe mantinha ainda algum diálogo, as pontes não tinham sido derrubadas. Agora, depois do Shinzo Abe, no período pós-Shinzo Abe, e sobretudo com a morte dele, já que nem nos bastidores ele pode atuar, a coisa pode ficar ainda mais controlada pelo atlanticismo. Então é possível que, embora o Shinzo Abe estivesse utilizando o interesse atlanticista para remilitarizar o Japão, o Shinzo Abe ainda nutria algum nível de projeto, digamos, soberano, mesmo sendo uma plataforma apoiada pelo atlanticismo. Agora, sem o Shinzo Abe pode ficar pior, pode ficar bem pior do que já está. O Japão pode ser um país ainda mais subalterno em relação aos norte-americanos do que vinha sendo. Quando o texto do Atlantic Council, inclusive leia o texto, tá lá no canal do Verdade Concreta no Telegram, ou tu pode acessar diretamente no portal do Atlantic Council e dar uma lida nesse texto que ele é bem interessante. Mas claro, lê com aquele cuidado de quem lê nas entrelinhas, de quem toma algum cuidado, interpreta. Não toma pelo valor de face, logicamente, senão tu vai apoiar toda aquela groselha que eles produzem ali, um Japão democrático. Na verdade, os norte-americanos não estão nem aí se o Japão é democrático, se é autoritário, não nem aí para nada. Eles querem saber assim, ó, este país consegue ser uma ferramenta minha e enfraquecer o meu adversário, que é a China? Se consegue, eu apoio o que for. Os norte-americanos financiam grupos neonazi na Ucrânia, então eles não estão nem aí se ou é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, se é alienígena, se não é. O que importa é, cumpre a minha agenda, eu fortaleço, não cumpre, eu dissolvo. Esse é o projeto. Tá? Então o saldo geral do que eu percebi que o atlanticismo vai promover a partir do assassinato do Shinzo Abe é aquele sentimento de um Japão grande, mas alimentar esse sentimento de um Japão grande para enfraquecer a China, não para fortalecer o Japão. Só que o Japão, logicamente, vai ter que ter alguma habilidade para explorar essa divergência, para tirar vantagens para o país. Agora, sem o Shinzo Abe, é uma questão bem complicada isso, né? Porque tanto é que a própria manifestação da Rússia, que é um país que está tendo bastante problema com o Japão nos últimos 2 anos, desde que saiu o Shinzo Abe, as relações pioraram muito entre o Japão e a Rússia. A Rússia ela fez uma avaliação sobre o Shinzo Abe de lamentar realmente geopoliticamente, porque o Shinzo Abe, embora ele dançasse a música atlanticista e embora ele nutrisse a ideia de um Japão expansionista, fosse um saudosista da era Meiji,
ele tinha boas relações com a Rússia, ele era uma figura que buscava um nível de autonomia um pouquinho maior, o que não acontece com os últimos governos. Então a Rússia lamentou geopolítica, claro, além de lamentar a perda humana, logicamente, o que todos os governos vão fazer, mas foi um lamento geopolítico nessa linha, e eu acho muito cabível para a Rússia fazer isso, porque as relações da Rússia com o Shinzo Abe não eram relações ruins, se a gente comparar com o que veio depois do Shinzo Abe, né? Agora vamos conversar um pouquinho sobre outras notícias aqui da geopolítica também. Então vamos ver os próximos passos aí da questão do Shinzo Abe, que vem coisa... talvez venha aí mais implicações geopolíticas disso. E claro, muita interpretação maluca do processo, tá? Vocês vão ver muita coisa, muita informação desconectada, mataram ele por causa disso, por causa daquilo outro, aí vão achar conexões do assassino com... Então agora vai começar uma campanha de propaganda, né? Já vai associar a China, vai dizer que foi a China que mandou matar, que era um espião chinês, vai ter todo tipo de avaliação. Inclusive os políticos norte-americanos já falaram que Pequim estava comemorando a morte do Shinzo Abe, então já tem todo tipo de posicionamento. Não estou dizendo que Pequim não está comemorando, só estou dizendo que vai se começar uma campanha de propaganda em cima disso, logicamente. Quarto ponto, até porque os políticos que são, digamos assim, próximos ao Shinzo Abe, do partido do Shinzo Abe, talvez sejam piores, porque eles mantêm essa política de Japão militarizado, mas não tem o mesmo traquejo político, o mesmo projeto do Shinzo Abe, né? Diga-se de passagem, eu acho que teve um parente do Shinzo Abe que foi assassinado também, foi o avô dele que foi um político assassinado, né? Foi uma figura do governo assassinada também, então na história inclusive acho que foi o último que foi assassinado, né? Então o Shinzo Abe já era né, o cara vinha de uma família ali, né, relevante na política, no cenário político japonês. Quarto ponto, então vamos falar um pouquinho sobre outro assunto aqui. A ONU exigiu uma política mais comprometida com o fim dos combustíveis fósseis, repito. A ONU exigiu uma política mais comprometida com o fim dos combustíveis fósseis. Isso aí vem logo depois da União Europeia, digamos, reduzir o seu ímpeto de substituição do carvão e do gás por energias alternativas. Então, logo depois que a União Europeia se posiciona, no momento em que os governos estão tentando ganhar um respiro energético, já que esse projeto de reformatação do sistema energético está promovendo um suicídio econômico europeu, vem a ONU, a Agenda 2030, essa questão de zerar o carbono daqui a alguns anos, e faz uma crítica pesada a isso. Então, esse puxão de orelha da ONU na União Europeia revela o que? Revela que tem um desajuste grande aí nos setores oligárquicos. Porque tem setores que querem um projeto mais rápido de reformatação do sistema energético, e tem outros setores que estão dizendo que não. Se a gente reformatar rápido demais, o povo fica sem energia, a economia vai para o espaço e a gente perde a governabilidade. Então existem colisões, e essas colisões são importantes, porque elas freiam os projetos. O pior projeto que pode se instalar hoje é o projeto do Great Reset, de reformatação do sistema energético, reformatação do sistema produtivo de alimentos. Qualquer freio a essa agenda é fundamental. Então, esse desacerto, ele revela o quê? Que existem receios, e de que tem grupos que temem perder muito espaço político e econômico com essas mudanças aí. E estão corretos, porque é uma agenda ultramonopolista. Muita gente que acha que tem cadeira para sentar, é tipo uma dança das cadeiras, vai sentar no chão. Acha que tem cadeira cativa, mas é um projeto tão monopolista que até grupos que considerávamos grandes antes, eles vão ficar de fora da brincadeira. Hein? Quinto ponto. A cúpula do G20 em Bali revelou uma divisão entre o sul global e o atlanticismo. Não se chegou a nenhuma conclusão sólida. Então, se o quarto ponto fala da ONU criticando a União Europeia, a cúpula do G20 que aconteceu em Bali, as discussões, elas também não chegaram a conclusão nenhuma. Isso significa o quê? Um grande desacordo global. Uma grande contradição entre setores poderosos da política. Significa o quê? Significa que não há um consenso sobre o que fazer. Significa que países que são controlados pelo atlanticismo não estão chegando a acordo nenhum com o sul global, que são os países não atlanticistas. E isso é fundamental o quê? Porque revela o fim da hegemonia atlanticista. Não é mais a OTAN e os países as potências ocidentais que dão as cartas. E a gente percebe não só por contradições dentro do atlanticismo, mas também por contradições entre o atlanticismo
entre os países do G7, digamos assim, e os países ditos emergentes. Então existe uma diferença aí no meio dessa coisa toda. Os países ditos emergentes, estou usando a expressão que o pessoal gosta de utilizar muito na mídia corporativa sobretudo, revelam o quê? Que aqueles países emergentes, o sul global, não estão mais dentro dessa agenda de corpo e alma, não são mais controlados pela agenda hegemônica. E isso é o que eu chamo de fim da globalização tal como a gente conhece. Sexto e último ponto, essa fala da representante dos BRICS, ela vai justamente nessa linha, prestem atenção. A presidente do Fórum Internacional dos BRICS destacou a crescente força do Sul Global. Ela afirmou que a Ásia e a África não estão mais docilmente embarcando no projeto atlanticista, que estão peitando as forças ocidentais. Por que isso é importante? Porque isso revela a emergência da multipolaridade. Então essa é a importância principal da gente ver as nações do sul global, que são aquelas nações não potência, digamos assim, as potências, chamadas potências desenvolvidas ocidentais, os países que fazem parte do G7, que são os norte-americanos e a corte de puxa-sacos. Então, quando a gente vê as nações da África e da Ásia batendo de frente com a Europa, batendo de frente com o Canadá, com os Estados Unidos, com os países da Oceania, mas sobretudo com os britânicos e com os norte-americanos, quando a gente vê esses continentes, os países desses continentes, os países africanos, os países asiáticos, peitando forças atlanticistas, a gente percebe que aquela hegemonia está se desfazendo gradativamente. Então, dito isso, vou parando por aqui. Gostou do canal, gostou da análise, quer apoiar esse canal? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias. Pode apoiar financeiramente pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo. É www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode ajudar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail. A chave Pix está na descrição aqui embaixo também. É pixverdadeconcreta@gmail.com. pixverdadeconcreta@gmail.com. Ajuda no valor que tu quiser. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.